enorme, novo, 46 anos, sucumbiu em minutos, né? Em minutos. E assim, eu vi pela TV, ontem foi segunda, no domingo, um pouco no Globo News, né? A matéria, e quem está indo às ruas sob protesto são mais os brancos em favor dos negros do que propriamente a população negra. E eu fiquei impressionada, e eles estão realmente, ontem, inclusive, alguns foram algemados, que a política de Donald Trump é severa, mas inclusive estava o comentário de que era liberdade de expressão, que as pessoas têm o direito de se manifestar, porém sem destruição do patrimônio, sem vandalismo, mas foi uma coisa monstruosa o que aconteceu com aquele rapaz. E aí me fez lembrar a luta de Martin Luther King, só que era ele negro com o seu povo, né? A sua raça, a raça negra. Embora esse ministro da Educação, Weintraub, aí diz que não se trata de falar de povo índio, povo negro, né? E até um aluno me perguntou, o que a senhora acha? Eu falei, não está de todo errado, porque normalmente eu sei que é um povo só, né? O povo brasileiro. Mas a gente tem até o próprio Estado, o próprio país tem os recortes regionais, então significa dizer que a gente fala o povo da Bahia, o povo do Nordeste, não que você esteja querendo criar nichos, grupos, entendeu? É uma forma de expressão, é um povo só, mas ali marcou uma época e foi pelo seu povo, e agora é o contrário, a grande maioria são jovens, né, brancos que estão defendendo porque, claro, que tem um fundo de preconceito racial. E o próprio Estados Unidos, que lutou tanto, né, que deixou uma marca tão bonita para o mundo, cometer, mas é uma pessoa. Às vezes, uma pessoa coloca em xeque toda uma corporação, instituição, polícia, por exemplo. Um político coloca em xeque toda a instituição, poder legislativo. E assim vai. Um advogado coloca em xeque a nossa instituição OAB. E um acadêmico de direito, olha, era uma acadêmica de direito dirigindo embriagada na rua. Olha, era uma acadêmica de direito, conhece a lei, coloca em xeque a instituição, ensino, universidade. E assim vai. Bom, então vamos ver quem eu tenho aqui, vamos ver quem chegou, quem caiu da cama. Eurípides caiu da cama. Igor, bem-vindo, bom dia. Igor, Janaína, Márcia, Reginaldo, Renato, tem 2 Renatos dessa turma, né? Robson, Romildo e Terezinha. Bom dia, com certeza. Bom dia, professora. Não poderia deixar de assistir a aula hoje. Estou terminando o trabalho de adaptação que tenho que enviar hoje. Assisto mais tarde. Que linda. Isso é uma questão ética, né? A pessoa se desculpar. Tão bonito isso. Bacana. Muito bem, Juliana. Então, vamos começar nossas tarefas, nosso expediente. E eu até imprimi aqui, para se tiver alguma dúvida, o que eu procurei fazer? Como é um tema, o trabalho, o instrumento AB, como é um tema novo, vocês vão ter que fazer como eu hoje. E eu citei para vocês bibliografia nova. A do Sérgio ainda não recebi, a nova. Eu estou na do Martinez, né? Que essa guia prática da Previdência do Martinez é bem bacana, porque ele apresenta um resumo, mas não é suficiente. Então, como foi um tema que veio a lume no final do ano passado, né, novembro, Lei Complementar 103, veio a lume no final do ano passado, ainda o próprio Instituto, né, o próprio INSS, está se adaptando às novas regras. E nós, enquanto operadores do direito, temos que correr atrás de buscar a compreensão. E aí, o que eu fiz? Eu falei, eu vou formular o trabalho em forma de quesitos, de questões, e aí vai ficar mais fácil para eles pontuarem. Não vamos tratar da história, como era, sabe? Eu acho que isso, vamos pegar o conhecimento atual, porque é isso que vai ser cobrado num exame ou vai ser cobrado na vida profissional. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou pegar o tema sob o argumento atual. E aí eu peço a vocês mesmo, até a professora Rosana estava me falando que o Kitutor funciona maravilhosamente.
em princípio, fica assim, exclusivamente no meu e-mail. E nessa data, não pode passar, porque sabe o que pode acontecer? Se vocês não entregarem no prazo, vai haver uma confusão com as outras turmas que vêm, porque vai ser uma por dia, e vai ter dia que vai ter duas, porque eu dou aula de manhã e à noite, e vai virar um tumulto. Então, na hora que forem, quando vai lá escrever destinatário, Beth de Gomes, aí vem assunto, coloca assim, nono A, Robson, nono A, Ana Beatriz. Aí eu já sei, já vai ser mais rápido. Vou pegar minha listinha, vou dar o ok, porque eu já sei quem é, tá por nome, tá por turma, do que colocar o assunto, por exemplo, instrumento AB. Só não precisa colocar instrumento AB, só coloca assim, Robson nono A, ou coloca IB, instrumento B. Ou então, primeiro, nono A, Robson, IB, instrumento B. Aí vai facilitar muito aqui para mim, tá bem? Então, espero. Bom dia, Gabriela, chegaste. Chegaste. Essa música é muito linda. Vou começar meu dia. Eu não sei cantar ela é em espanhol, mas chama Chegaste. E se vocês, o instrumento é AB, é sobre pensão por morte. Sim, Eurípides, deixa eu só falar da música Chegaste, porque a Gabriela chegou. E é assim, é um vídeo, vocês vão procurar no YouTube depois, eu sei que alguns aí não devem gostar do Roberto Carlos, mas talvez gostem da Jennifer Lopez. E é uma música que Roberto Carlos cantou com a Jennifer Lopez, e chama Chegaste, é muito bonita. Vale a pena assistir. Não posso deixar de dar minhas sugestões, né, para começar bem nossa aula. E também a sugestão de assistir o livro o filme O Vendedor de Sonhos, que eu assisti no final de semana. Foi muito bacana, Augusto Cury, né? A pessoa, às vezes, concentra todas as suas forças no trabalho e deixa a família de lado, né? Então, é uma coisa que a gente tem que pensar. É bem reflexivo, sim. Então, é isso. Para começar, Eurípides, sim, pensão por morte, outro teminha, né? Por falar nesse tema, tenho algo a dizer-lhes também. Eu coloquei aqui, cadê a bibliografia? Chegaste. Desde que conste o endereço. Assim, colocar, fazer uma capa, né? Vocês já passaram por metodologia, e aí tem que fazer uma coisa mais bem elaborada, com capa, uma epígrafe bacana. Pode pegar uma epígrafe sobre, me perdoe o tema, né? Mas sobre a morte, tem muitas epígrafes de pensadores sobre a morte. Coloca uma epígrafe numa folha, fica bonito, dá para colocar legal. E eu coloquei os endereços. Igor, está junto à avaliação e instrumento? Então, é exatamente isso que eu ia falar. Ter uma questão na aula de hoje, auxílio reclusão, que é bem pessoal. Essa questão vai junto com o instrumento, que é o tema pensão por morte. E eu tenho mais uma aula, que é a minha última aula, né, do semestre, que eu vou preparar as aposentadorias. Essa daí vai ser mais chatinha, porque vai ter elas assim, né, não são muitas, mas eu tenho que fazer um resumão básico para vocês. Com isso, vocês tiveram acesso a tudo que é o mais importante, questão histórica, tudo eu fui deixando de lado. Relação jurídica, fui deixando de lado. Porque vamos pegar no pesado, né? Pedir a entrega para... vocês receberam uma folha, né? Com todas as instruções, inclusive o tema, critérios, endereço para remessa, como deverá ser apresentado, ele tem que ser digitado, porque ninguém merece um manuscrito, tem que ser PDF, né, isso eu não escrevi aqui, tem que ser PDF, anota aí, PDF. Isso, Ana, que é o dia da nossa aula, nós vamos ter mais, quer ver, hoje nós estamos no dia 2, nós vamos ter uma aula dia 9, e dia 16 é a entrega. E no meio tem um feriado, que São Paulo antecipou, que foi Corpus Christi, né?
São Paulo antecipou, Guarulhos não antecipou, então, dia 16, dia 11 é feriado em Guarulhos, ok? Bom, nós vamos falar do auxílio-reclusão. É um tema que eu posso dizer, alguns críticos, né, falam, ok, preso, mas são poucos os que recebem. E, inclusive, mudou muita coisa nesse assunto aqui. Porque esse tema, outrora, né, foi em 2019, uma lei ordinária, não foi nem pela emenda constitucional. Foi por uma lei ordinária no ano de 2019 que mudou critério, porque era um benefício que não se exigia carência, e agora se exige. E a carência é longa, são 24 meses que o segurado tem que estar pagando, né? E também, além disso, não é qualquer segurado que vai receber isso, e não é nem ele, é para a família dele. Então, não é qualquer um que vai receber, somente aqueles considerados de baixa renda. Olhando mais para o lado familiar, quer dizer, ele deixou de suprir as necessidades da família, e então é para a família, não é para ele. E outra coisa também, que muitos desses que se dedicam à criminalidade, muitas vezes de forma recorrente, reincidente, não contribuem, eles não estão olhando a Previdência, sabe? Previdência é aquele que está antevendo situações. Então, ele não está antevendo, olha, eu ganho tanto, ainda mais esse que ganha menos, e muitas vezes está na informalidade. Então, acaba que sendo algo que, às vezes, até a doutrina que eu li, fala que muitas vezes a própria família desconhece a existência do direito, né, e fica assim perdido. E os requisitos, né, principalmente a questão da carência, é pesada, quer dizer, você tem que ter 2 anos pagos para poder ter esse tipo de benefício. Bom, eu coloquei a fundamentação jurídica, ele vem no rol dos benefícios consagrados no artigo 201 e seus incisos da Constituição Federal. Ele vem só no artigo 80, que tem, acho que 6 ou 7 parágrafos, da lei previdenciária, a lei que confere benefícios, né, a lei 8.213, e ele vem no decreto regulamentador, que é o decreto 3.048 de 99, que eu falei. Quem trabalha com previdência tem que ter a lei ordinária na mão e o decreto regulamentador que estabelece os critérios de maneira mais detalhada, né? Que o decreto serve para regular a lei, né? Vem um conceito básico, né? Bem en passant da questão, que diz assim, é um benefício devido nas mesmas condições da pensão por morte, porque a pensão por morte, ela é paga, essa aí que vocês vão pesquisar, né? Ela é paga aos dependentes habilitados, tem lá um rol de pessoas que podem ser consideradas dependentes, nós até já falamos sobre isso, pode deixar ele aqui, nós até já falamos sobre quem podem ser os dependentes, e esse benefício segue o mesmo critério. Peraí, chegou um visitante aqui, sabe, é o Arão, ele não gosta de ficar sozinho nem a pau. Só gosto de que esse cachorro é humanizado totalmente. E aí, claro, né, os dependentes são os dependentes do segurado, no caso do recluso, que foi recolhido à prisão sob regime fechado. E antes ainda era no semiaberto. Agora, só para quem está realmente no fechado. E fechado, tanto temporários, né? Preso que está aguardando instrução, presos fechado, o nome do fica no CDP, e aqueles que foram sentenciados e estão cumprindo pena. Então, somente quem está no regime fechado pode acessar esse tipo de benefício. E que não receber remuneração da empresa. Então, supondo que exista uma pessoa que foi presa, porém, a empresa, talvez de lá mesmo, lá, sei lá, da unidade prisional, conversando com o diretor, desde que não cause nenhum tipo de insegurança à comunidade carcerária, a empresa pode manter o pagamento. Um trabalho intelectual, por exemplo, às vezes a pessoa pode fazer de onde está, né? Sem acesso remoto, sem, né, meios assim de comunicação. Quer dizer, isso também é uma exceção,
porque a grande maioria da população carcerária não tem emprego. Então, como é que vai trabalhar lá? Se provar que é possível ver pelo CNIS que a pessoa está vinculada a um emprego, claro que não vai ter direito ao benefício, né? E tem que estar num regime que seja fechado, que impeça, e justamente por isso, que impeça a pessoa de trabalhar. E que não esteja recebendo nenhum tipo de outro benefício, no caso, auxílio-doença, né? O auxílio-doença, se estava em gozo do auxílio-doença, até lá na aula de auxílio-doença tem alguma coisa acerca disso, que pode ser suspenso e quando ele sai, ele volta a receber o auxílio-doença, porque ele pode continuar aqui no auxílio, vir para o auxílio-reclusão. Ou abono de permanência em serviço. Eu confesso que eu falei, mas o que é abono de permanência em serviço? E aí eu fui lá ter com as informações e eu coloquei uma notinha de rodapé para vocês, né? O que significa abono de permanência, que advém de uma emenda constitucional, é um bônus concedido ao servidor público que permanece em atividade. Então, nós podemos ter, na realidade, não é servidor público o nome, mas é empregado público, que é aquele que é regido pelo sistema geral, né? Pelo regime geral. Então, você tem servidor público regido pelo sistema próprio, o Estatuto do Servidor Público, e nós temos alguns empregados públicos que são regidos pela CLT. E aqui, esse abono de permanência, ele é devido somente àqueles que são considerados servidores públicos, né? E também eu coloquei aqui a lei complementar, definiu que os servidores federais, estaduais, distritais e municipais seriam aposentados compulsoriamente aos 75 anos, e antes era 70. Então, também uma mudança aí da idade da aposentadoria compulsória, que é aquela que a pessoa não tem como escolher no serviço público. Na iniciativa privada, ainda você pode continuar a trabalhar, porque 80 anos hoje a pessoa está bem, claro, alguns, né? Mas é uma idade máxima para permanecer no trabalho público. Então, se estiver recebendo abono de permanência, também não vai. Olha, gente, com tudo isso que aconteceu na República nos últimos anos, Lava Jato, né? Teve muita gente que talvez tinha tudo isso aqui arrumadinho, e pessoas até com idade, né, avançada, que se tivesse qualquer... Bom, também não era o caso deles, né? Porque só os de baixa renda. Só se fosse lá o ajudante do ajudante do ajudante, em sede de todo esse percalço da República, né? Mas, se tiver esse que recebe abono de permanência, explicado que é aí na nota de rodapé, também não vai ter. E será devido aos dependentes do segurado de baixa renda. E o segurado de baixa renda, lá adiante tal valor, é aquele que recebe até 1.400 uns quebradinhos. Esse é considerado um segurado de baixa renda. Porém, o benefício, mesmo que ele ganhe 1.400, que seria o valor teto, né, assim, quem ganha acima disso, um centavo a mais já não recebe. Mas, na hora do pagamento, também mudou, porque antes recebia com base no salário de contribuição. E agora não mais, agora ficou limitado a um salário mínimo por segurado. Então, esse R$ 1.045 hoje, ele será o valor do auxílio reclusão. Qual é o objetivo do auxílio reclusão? Não tem a finalidade de proteger, porque a gente fala tutelar, né? A palavra tutela, significa proteção. Então, ele não tem o caráter, a finalidade de proteger o segurado, que está preso, recluso. Mas sim, ou indenizá-lo, sei lá, olha, eu pago um seguro obrigatório, que é a Previdência, porém, eu quero receber uma indenização porque eu não estou podendo trabalhar. Não é o caso, porque não é nem indenização que se paga, a indenização só no auxílio-acidente. O resto, realmente, é um valor que se presta à sobrevivência da pessoa doente, a pessoa afastada por isso, né? A única coisa que tem um caráter de indenização é o auxílio-acidente, que é devido para aquele que tem sequela, é 50% da média do salário de contribuição. Então, não se fala em indenização, né? E também,
E por esse motivo, quer dizer, por estar recluso, ele não pode trabalhar. E aqui que tem o filhinho dele que a ver com isso, né? Que tem a família dele muitas vezes de a ver com isso. Muitas vezes tem pai, tem mãe, tem mulher que fala para com isso, larga disso, e a pessoa não ouve, a pessoa não respeita, acha que é o super-homem, né? E aí depois fica todo mundo na berlinda e ainda o dito cujo infrator ainda apurrinha, né? Eu posso usar essa expressão, a mulher, e aí, eu tô aqui na pior, eu preciso de coisas. E aí a família lá também precisando de coisas, entenderam? Comentário meu pessoal sobre isso. Porque muitas vezes quem é recluso fica num estado de perturbação tal que acaba, sabe, atormentando a vida da família. Porque se ele tem necessidade lá e deveriam ser totalmente satisfeitas pelo Estado, a família está do lado de fora, precisando de trabalhar também. Então, é um problema muito sério. Então, é por isso que almeja esse valor, almeja a subsistência da família que já está desamparada. Normalmente, porque esse auxílio reclusão não distingue homem ou mulher. Pode ser a mulher infratora, pode ser o homem infrator, né? Mas que em face da prisão, realmente, se não tiver uma outra pessoa que trabalhe, etc e tal, está desamparada. Não tem nem para não tem dinheiro, só se for agora o auxílio emergencial conseguir um dinheiro para comprar os alimentos básicos. Caso contrário, é desamparo. Sabe o que é desamparo? Estar entregue à própria sorte, né? E aí ainda tem que socorrer, porque numa dessa ainda tem que sair correndo atrás do advogado, para a pessoa. Quer dizer, é um encargo muito grande para a família. Aspecto emocional, aspecto financeiro, né? Psicológico, enfim. A criança sente a falta do pai, da mãe. É uma situação muito triste. A prisão é algo muito triste, não só para o recluso na balada do cárcere, lá de Oscar Wilde, né, que é um texto muito bonito, até que eu dei para os alunos de antropologia, que ele fala balada do cárcere. Depois vocês procuram Oscar Wilde, e que ele escreveu sobre isso. Então a gente fica refletindo um pouco. Depois, quando for a hora da questão, vale a pena acessar esse texto, né? Que foi um dos mais, assim, como é que eu posso dizer? Foi um dos mais prestigiados desse autor. Me parece em inglês. Então, automaticamente, essa finalidade. Aí vem a carência. A carência é o número de prestações mínimas para acessar. Deixa eu colocar aqui, Terezinha, eu vou digitar aqui. O título é Balada do Cárcere. Eu acho que é esse aqui, Oscar Wilde. Tem até um E aqui. Oscar Wilde. Deixa eu ver para não escrever errado, que é mão, né? Peraí, não pode escrever errado. A gente tem socorro. Tá certinho. Oscar Wilde, Balada do Cárcere. Até aqui, se você procurar no Google, o primeiro que vai aparecer quando você escrever o nome do autor. Porque tamanho foi. Depois eu fui ler um pouco sobre isso, digamos assim, foi muito notório esse texto dele. Eu vou publicar aqui. Publiquei. E aí, então, as 24 contribuições, que seria com redação conferida pela lei, essa lei de 2019, 13846, ela deu um toque mais severo. Aí a Ana já foi longe, é isso mesmo. Olha, por incrível que pareça, eu tenho uma outra aluna, Ana, do sexto A, e quando eu estou falando aqui, ela já está vendo o texto lá e já está mandando para os alunos. Eles têm o grupo, né? Nós acho que também temos. Publica no grupo, tá bom? Olha! Que show, a Corações Vendidos. Que lindo! Olha lá, a Corações Vendidos, comprados. Uns matam o amor, velhos, outros jovens. Quando o amor finda, matam alguns com a mão do ouro e alguns com a mão da carne. A mão possessa, e os mais bondosos, esses apunhalam
que a morte assim vem mais depressa. Hum, é bem profundo. Eu particularmente adoro esse teste. Tá vendo? Na hora da Best sempre tem que ter uma coisa para dar um upgrade, não é? Não só. Adoro o texto. Isso, Ana, é muito profundo. Tanto que dizem aí os críticos, né? Que na época foi um dos títulos assim que ele escreveu que o notabilizou, né? E eu já usei esse texto, um trechinho dele numa aula de antropologia. Depois eu falei, quer saber de uma coisa? Que nada de pegar uma frase, eu vou ter com tudo. E aí eu fui, e recente a minha busca por esse texto. E os beneficiários, quem são os beneficiários que vão receber o auxílio reclusão? Aí vem os dependentes do segurado, né? O cônjuge, a companheira, até onde vai parar lá? Ah, tá. O cônjuge, a companheira assim declarada, normalmente quando é companheira, a Previdência, ela exige alguns documentos, até vocês acho que responderam uma questão que eu formulei numa das aulas anteriores, aí que veio até para a prova, me parece. Que tipo de prova a gente pode ter da união estável, né? Porque a lei não faz mais acepção ao casamento civil e a união estável. Casamento prova com a certidão de casamento. E união estável tem que ter aquele rol de documentos que possam provar. Inclusive, até talvez uma própria declaração do segurado recluso, né? O filho aí, a dependência, ela não é uma dependência presumida, não emancipado e o menor de 21 anos, que ainda aqui é o que eu falei, não sei se eu já falei, mas a lei civil fala que a maioridade civil é 18, a lei previdenciária continua falando que é 21 anos. Porque aos 18 ainda a pessoa não tem condição de arrumar um trabalho, né? Muito, muito raro já ter, a não ser que o fator necessidade pule na frente e a pessoa vai ter que cuidar. Mas até 21 anos entende-se que depende da família, do pai, da mãe, ou aquele filho inválido que não tem prazo de validade a data, eu digo, né? Ou que tenha deficiência intelectual, mental, ou deficiência grave. Não havendo ascendentes, aliás, não havendo descendentes, não havendo cônjuge, aí normalmente os pais, para o segurado que é solteiro, né? Se tem, já pode dizer que raramente vai ter que responder pelos pais também. E também aquele irmão que viva sob dependência econômica, e aí vai ter que provar, eventualmente, se tiver pai ou se tiver. Porque um vai excluindo o outro, entenderam? Então, provando que há dependência econômica, é o Arão aqui, provando que há dependência econômica, aí, evidentemente, que se fica na lista aí dos possíveis credores do auxílio reclusão. Quando é devido, a data do início, ela começa com o momento em que ele foi recolhido ao cárcere. Foi preso em flagrante, prisão temporária, prisão preventiva, condenação criminal, cumprimento da pena, porque quando a pessoa já é presa temporariamente, depois passa o tempo da temporária, se decreta a preventiva, e da preventiva vai ficar preso na instrução processual, até que sobrevenha a sentença condenatória, já está contando como pena, né? Então, por isso que já é devido desde o momento da prisão. E diz mais ainda, e a família, no caso, até que se encontre, porque eu acho que o mundo cai na cabeça, ela tem esse prazo, que era de 30 e agora ficou até 90 dias. E se passar desses 90 dias, será devido a partir da data do protocolo do requerimento, né? E aqui até a crítica da doutrina que fala que muitas vezes a família, ela não sabe que tem ainda mais normalmente um valor desse, por exemplo, um salário como esse é considerado uma pessoa de baixa renda. E normalmente não tem todo esse esclarecimento, você pode, por isso que é bom sempre ter um advogado para orientar, né, em situações que envolvam a questão previdenciária. Por isso que eu falo, às vezes o aluno fala assim, olha, não gosto dessa matéria, é chata,
eu não sei, é pessoal isso daí, mas ele tem que saber, porque quando chegar a hora, sei lá, de uma situação como essa, ele tem uma orientação para essa família, ó, ele pagava o INSS, via de regra, a grande maioria não pagava, né? É, você pode buscar esse tipo de benefício, é uma ajuda, claro, não é muito, mas é uma ajuda para quem está um familiar numa situação como essa, né? E aí, a ausência de recolhimento em face da também milita em desfavor a ausência de recolhimento em face da informalidade e muitas vezes pela própria criminalidade. Então, é o que eu falei, quando a pessoa já tem essa característica de infrator da lei, ele não vai pagar INSS. Então, se não pagou, não tem. Não adianta o advogado orientar e a família falar, não sei, porque às vezes não sabe mesmo, né? Quem sabe vai que ele pagava por debaixo dos panos, o que eu acho difícil, né? Mas vai pesquisar, não tem outra coisa a fazer. Se não souber, pode tentar. Fala, Ana! Tem a possibilidade desse preso, né? Ele recolher retroativamente? E tem um tempo de carência? Então, todas as contribuições, como é que eu posso dizer, retroativas, muitas vezes o INSS, ele exige que a pessoa prove que estava naquela condição. Por exemplo, era empregado, mas o empregador não recolheu, aí a obrigação seria do empregador. Isso, eu estou com um cliente assim aqui, a situação está feia, porque depois que entrou com a ação, ele está arrependido e ele não quer, eu quero desistir. Só que, não sei, gente, tem umas coisas que a gente fala só Deus na causa mesmo, né? E aí ele caiu doente gravemente antes de desistir da ação. Já tinha falado, eu quero desistir hoje, ainda que seja meia-noite. Eu falei, não, era véspera de um feriado. Eu falei, não, você só vem aqui depois, ainda com máscara. Eu falei, você venha com máscara. Nesse ínterim, caiu doente gravemente. Já devia estar, né? E aí agora eu falei, vai desistir da ação? Se você precisar da Previdência, não tem nada recolhido. Mas aí, como empregado, a obrigação é do empregador, descontar e mandar para o órgão da Previdência. Agora, esse daí que está lá numa situação e quer recolher retroativo, talvez tenha que provar, é até uma questão interessante essa, que se fosse assim, muitos fariam, né? Mas, às vezes, se eu provo que eu sou autônoma, por exemplo, eu sou advogada, Beth, exerço a advocacia. Como é que eu exerço? Provo com publicação, provo com a lista de processos que vem no meu nome, eu exerço a advocacia. Então, eu estou recebendo como é que é? Remuneração pelo meu trabalho, mas eu não recolhi. Então, essa contribuição retroativa, ela carece da prova de que a pessoa estava ativamente sendo segurado obrigatório da Previdência, tendo que pagar com juros e correção monetária, né? E aí, evidentemente, se candidatar ao benefício. Mas o que vai pagar, às vezes a pessoa não tem condição, e talvez saia antes, porque a duração do auxílio reclusão é durante a permanência carcerária, ou até a morte do segurado. Então, é evidente que numa situação como essa, talvez o valor fique inviável, por ser 2 anos, né? E por ser 2 anos, pode ser com segurado facultativo também, que você tem 2 opções ali, uma mais barata, de 11%, e a outra de 20%, sobre o salário de contribuição. Então, tá aí, a sorte está lançada, é uma coisa que tem que ser pensada financeiramente, porque a pessoa às vezes não tem condição nem para pagar a comida, não é? Então não vai ter dinheiro, vai ficar sem recurso, na berlinda, vai ter que se virar de algum jeito. Critérios para concessão, o segurado deve manter a qualidade de segurado ainda no período de graça, né? Porque se ele pagou e está no período de graça, ele tem direito, que o período de graça mantém os direitos, ainda que sem contribuição, para uns 12, para outros 24 meses, dependendo do tempo que a pessoa pagou a contribuição previdenciária. Qualidade de dependente, ok, nós vamos saber que um vai excluindo o outro, se não tem mulher e filhos, pais, irmãos sob sua dependência economicamente declarados ou dependentes, a mulher, a cônjuge, a companheira, e os filhos menores. Então, essa qualidade de dependente, muitas vezes, tem que ser provada.
o que se presume é pai e mãe, porque está lá na certidão de nascimento, os filhos, porque a mulher, ainda a mulher, é interessante, né? Porque ela pode ser casada, mas separada, mas o que vale é o casamento, é o termo de casamento. Nós tivemos um caso assim, foi bem complicado, até está em sede recursal, que eles estavam casados separados. Não, ao contrário. Eles se divorciaram e voltaram a viver juntos. Inclusive porque ele adoeceu, ela voltou a viver junto com ele para cuidar, sabe? Acabou tudo, mas ficou respeito. E ela não conseguiu, ela até administrativamente, depois entrou com recurso, perdeu, está no tribunal esse caso aí. Porque tem testemunha de que ela voltou a viver com ele. E aí, se viveu, não restabeleceu lá no divórcio o casamento, mas de fato restabeleceu. É um caso complicado. Ixi, tá falando aqui para vocês procurarem sobre casamento. Então, vamos lá. Recolhimento do segurado da prisão, independente se é provisório, se é cautelar, isso eu já expliquei. Que esteja até em CDP, que é o Centro de Detenção Provisória. Ser o segurado pessoa de baixa renda que tenha salário de contribuição até 1.456, acho que 02. Comprovação documental, agora que vem uma novidade, vem um percalço. Pede que se comprove documentalmente por certidão do processo, que às vezes nem está, tem inquérito. Está em inquérito, quem que vai dar? Está preso, que agora ninguém mais fica preso em delegacia, né? Vai para CDP. Aí, às vezes, a família tem que ir lá no CDP, procurar o diretor de disciplina, ou ligar, tanto que agora estou cuidando de um caso aí de uma moça que não tem visita, então nem tem condição da pessoa ir lá e falar. É tudo por telefone, por causa da pandemia. E aí, por certidão do processo e apresentação da prova de permanência carcerária, normalmente chama-se certidão de permanência carcerária. Quem emite essa certidão, via de regra, é a própria unidade prisional. Aduz o parágrafo 3º do artigo 80, já com o teor da lei de 2019, que o INSS manterá convênio com órgãos públicos. Então, nada impede que o INSS tenha convênio com órgão público, que seja as unidades, a Secretaria de Assuntos Penitenciários, Estado de São Paulo, por exemplo, ou a SAP de algum outro estado, que o próprio INSS possa ver, seria uma diligência do órgão previdenciário, porque se começar a embaraçar muito para a família, na hora da concessão, aí, claro, é bom que tenha um advogado, né? Assim, olha, está dizendo aí, a própria lei diz que vocês também podem checar essa situação, através, por exemplo, da vara das execuções criminais, porque a vara das execuções criminais só vai para lá depois de sentenciado, que é cumprimento de pena. Enquanto isso está se processando na vara criminal, cartório criminal. Então, às vezes, não tem esse acesso. E aí está lá no CDP. Tem que falar com o diretor de disciplina, pessoal que cuida da documentação dentro do sistema da unidade prisional, e pedir, olha, eu preciso da certidão carcerária. Do jeito que as coisas estão hoje, é PDF. Não precisa ser eu ir lá, manda no e-mail. Inclusive, esse caso que eu estou cuidando está tudo assim. Tudo que eu estou precisando. Então, e eu achei ótimo, né? Porque antes, até com o próprio advogado, havia uma certa hostilidade. Venha pessoalmente, só pessoalmente. E hoje, eles, claro, com o mundo informatizado, é tempo, é dinheiro. E aí a pessoa, às vezes, fala, então mande por e-mail, uma certidão em PDF. E o máximo que a INSS pode pedir é checar no sistema. Entra em qualquer portal de distribuição e vai ver que tem processo, que a pessoa está lá envolvida. Mas tem alguma pergunta aqui? Esse benefício seria um dos menos requisitados. Eu creio que sim, por conta exatamente dessas circunstâncias. A criminalidade é alta, normalmente o criminoso ele é reincidente, ele não está nem aí com previdência, né? Às vezes ele não pensa também tanto na família, então fica na berlinda, né? Não recebe. Certidão do que? Certidão de permanência carcerária. E essa certidão de permanência carcerária, para aquele que está lá, ela é exigida trimestralmente. Então, de 3 em 3 meses, é igual ao estagiário, né?
estagiário tem que comprovar que ele está vinculado à instituição de ensino. E aqui, o recluso, ele tem que provar, aliás, o beneficiário, no caso a família, tem que provar que ele continua recluso. Então, trimestralmente já sabe, certidão de permanência carcerária. E os mais sabidinhos já vão e pedem, manda por e-mail, né? Bom dia, professora Beth. Fiquei assistindo no Bom Dia SP, notícia, esqueci da aula. Saiu do Guarulhos na notícia de hoje, temos 103 mil contaminados na cidade pelo Covid-19. E o UTI está lotado. O prefeito está pedindo ajuda ao governo e também com hospitais particulares. Então, Valdirene, inclusive lá no tema de vocês, eu coloquei uma pergunta, deixa eu ver. Covid. Será que eu não coloquei por acidente ou morte, pensão... pedi sim. A pensão por morte em casos do coronavírus e os profissionais empregados que atuam na área da saúde. Eu li uma matéria sobre isso, porque a doença profissional ou doença ocupacional, ela é considerada como acidentária e a pensão é 100%. Então, eu estava pensando, eu falei, meu Deus, com o número de pessoas mortas no nosso país e que eventualmente eram aposentados, pegou muitos idosos, ou segurados, a família vai pedir a pensão por morte. E vai lá, está na causa de... O que ele fazia? Era enfermeiro, era médico, técnico de enfermagem, limpador lá do hospital, pegou Covid trabalhando, né? E aí tá, assim, é claro, é muito grave. E a pensão por morte, acho que vai, do jeito que está a Previdência, vai ter muitos casos aí. Então, Valdirene, é uma informação, viu? Eu tenho família em Guarulhos e abriu o comércio, pelo que eu estou sabendo, né? Funcionando assim, com controle, mas abriu o comércio. E é muita gente, porque nós temos 1.400.000 habitantes aí nessa cidade. Então, não é para brincar, não. Todo mundo tem que se cuidar, se preservar, né? Usar máscara e sair ao mínimo de casa. Muito bem. Aí, comprovação documental da reclusão por certidão do processo, apresentação de prova da permanência carcerária, certidão de permanência carcerária, para manutenção do benefício. Então, para conseguir, tem que ter a certidão, é para mantê-lo também. Aduz o parágrafo 3º do artigo 80, que o INSS manterá convênio com os órgãos públicos pelo cadastro de presos para obter informações sobre o recolhimento à prisão, bem como o parágrafo 5º desse mesmo artigo, possibilita que o órgão autárquico, no caso do INSS, acesse informações junto ao Conselho Nacional de Justiça, CNJ, desde que fique certa essa condição de presidiário, que não haja dúvida, né, de que a pessoa realmente foi, né, e continua reclusa, né. Então, CNJ a gente tem evoluído em muitas coisas, viu, gente? O sistema arcaico previdenciário no passado era de doer, né? Primeiramente, a pessoa tinha que se acabar lá na fila, ainda mais uma pessoa aqui. Normalmente, família de uma... quem falou aí, um desses ministros, falou que a maioria da população carcerária, Gilmar Mendes, na Globo News, domingo, que ele foi entrevistado por 2 horas, falou, normalmente a maioria da população carcerária é negra, de baixa renda e baixa escolaridade, então normalmente a família é tudo humilde, é difícil. Se não simplificar a vida desse pessoal, como é que fica? E até para pedir o benefício é online já não tem mais, não é mais físico, entenderam? Mas o povo, graças a Deus, está evoluindo. Tem smartphone, né? Tem computador, muitos ainda não têm. Mas logo mais vai ter, ou vai na casa de um vizinho, um amigo, sempre tenha um amigo, alguém para estender a mão. Ainda mais vocês aí que estão conhecendo o direito. Tem que estender a mão, quando precisar, tem mesmo o que fazer. Aquela frase da Cecília Meirelles, né? Meu amigo, eu estava com a minha dor. Meu amigo me ligou falando da dor dele, deixei a minha de lado e fui cuidar do meu amigo. É mais ou menos isso que a gente tem que fazer em determinados momentos da vida, né? Qual é o valor do benefício? Aí lá vem a mudança, né? A partir da emenda constitucional, aí eu falei do artigo, do parágrafo,
dispõe que o cálculo do benefício ocorra de acordo com os critérios da pensão por morte. Então, o mesmo critério da pensão por morte é o critério da pensão, do valor do auxílio reclusão. Não podendo exceder do valor de um salário mínimo. Então, mesmo que haja uma oscilação e no tempo da prisão, vamos supor, na data da prisão, o salário de contribuição era de 1.425,56, ele é considerado de baixa renda, porque, primeiro requisito, ser considerado de baixa renda, né, depois de cumprir carência e tudo mais. E aí, automaticamente, vai fazer essa média. Se esse valor da média do salário de contribuição for superior a um salário mínimo, o valor máximo é um salário mínimo. E outrora, o valor máximo era o teto, que era, vamos supor, 1.425 em 2019. Acho que é 2020. 1.425, baixa renda. Esse ainda recebe, mas está limitado a um salário mínimo. Portanto, até que se discipline o critério de apuração, ele está dizendo que está pendente ainda de regularização do critério de apuração, mas enquanto não sobrevém a esse critério, é um salário mínimo. Cessação do benefício. Cessa com a fuga do recluso, se ele fugir, para a família, e se ele for pego de volta e voltar para o sistema carcerário, ele volta a será restabelecido, não vai ser punido por isso, porque não pode punir, ele não é ele que é punido, é a família, já falei, né? O auxílio reclusão cessa com a liberdade do recluso se ele for para o regime aberto e semiaberto. Cessa com isso, porque só no regime fechado que ele tem direito. Outrora era no regime semiaberto, também dava direito, agora não dá mais. Sendo que os beneficiários deverão apresentar trimestralmente o critério de manutenção da prisão. E se ele falecer, né, no caso do segurado falecer, imagine lá o Carandiru, pavilhão 9, né, que morreu aos 111, morreu ali, né, e evidentemente cessou o benefício. Por quanto tempo será pago? Aí ele vai ser pago dentro dessa tabelinha que eu encontrei. Se for para filho até os 21 anos, aí vem a companheira, dependendo da faixa etária da mulher, por quanto tempo, e para algumas aí acima de 44 anos ele é vitalício. Se pessoa 20 anos preso, agora com a mudança do pacote anticrime, da lei anticrime, aumentou de 30 para 40 anos a permanência máxima na prisão, né? Então, se falar que 20 anos, ou vitaliciamente, se morrer lá o preso, a mulher vai receber como pensão por morte. Aí vem, no caso de pais, os benefícios duram enquanto o segurado estiver preso. Para os irmãos, a regra estabelecida é a mesma para os filhos. Se os irmãos forem inválidos, aí fica de forma vitalícia, né? Havendo mais que um dependente, como será pago? Uma pergunta, né? Se o trabalhador tiver mais de um dependente, o valor será dividido? Sim. Ele vai ser dividido na proporção, igual, né, metade para a mulher. Divide para todo mundo em proporções iguais. Cada pessoa que tenha filho ou cônjuge, caso a pessoa não tenha filho ou cônjuge, o valor vai para pais e irmãos inválidos. Estes últimos precisam, no entanto, comprovar que são dependentes economicamente do segurado. Normalmente declara, né, quando entra no emprego, sei lá, tem dependente, a pessoa solteira, ela fala, meus pais. Tem empresa que tem seguro de vida e pede para o trabalhador eleger quem são seus dependentes. Aí ele coloca os pais. Aí ele coloca os pais e o filho. Às vezes ele é arrimo de família, continua sendo arrimo de família. Na época, até no tempo passado, os pais tinham filhos para poder sustentá-los. E até na Grécia Antiga se falava isso, né? Que era dever cuidar os filhos deveriam amparar os pais na velhice. E a Constituição Federal nossa também fala. Então, é evidente que se o filho for solteiro, às vezes é por opção mesmo, não quer saber de casamento, nem de filho, nem de nada, aí os pais recebem o valor do benefício. Aí eu coloquei para vocês, eu entrei lá no portal do meu INSS e trouxe, assim, as orientações
para que a pessoa possa formular o pedido e tudo que é necessário. Aí, claro, tem que ter o meu INSS, quer dizer, o beneficiário vai ter que fazer o seu cadastro, como para ter a sua senha, e com isso ele faz tudo por ali, tudo online. O pedido do benefício, manda a certidão de auxílio de permanência carcerária, tudo por ali. Trimestralmente tem que apresentar a documentação, tudo online, né? Aí aqui fala, documentos que poderão ser solicitados, procuração, se não for o próprio interessado, documentos pessoais dos dependentes e do recluso, RG, carteira de trabalho, enfim. Ou até se tiver como fazer o cadastro no meu INSS do recluso, você já vai ter o CNIS dele. Com o CNIS, a gente vai saber, teu marido está preso, enfim, traga aqui a documentação dele, carteira de trabalho, CPF, RG, às vezes o RG fica retido na unidade prisional. Aí o que pode acontecer? Pedir uma cópia para o diretor, ou até pedir para tirar uma cópia autenticada, ou autenticar na unidade prisional. E falar, às vezes o INSS que é original. Original, muitas vezes fica retido até a pessoa cumprir a pena. Aí vem aqui, e outras informações, declaração carcerária, cada 3 meses, cadastrar a declaração de cárcere, e em caso, aí tudo que eu expliquei para vocês. Aí eu formulei uma questão para a gente terminar a aula. Em seu ponto de vista, isso é seu, tá? Pode ser subjetivo, você pode concordar e você pode discordar. Em seu ponto de vista, o auxílio reclusão é positivo como um direito previsto na norma jurídica? Haja vista a crítica, porque é muito criticado esse benefício, inclusive a própria doutrina aí. Sérgio Pinto Martins fala que não deveria ter, provinda essa crítica provinda do senso comum. Um homem médio que fala, é safado, desculpe o termo, é sem vergonha, tem mais é que morrer lá, mas ele esquece que essa pessoa tem uma família, né? Quanto ao fato de beneficiar o infrator, e na realidade, para o homem comum que não conhece o direito, acha que esse benefício é para ele. Não é para ele. Ele pode trabalhar na unidade prisional, e mesmo que ele trabalhe lá e receba benefício, não impede que se receba o auxílio reclusão. Porque tem presos que trabalham na unidade e tem um salário mísero, né? Pago, acho que é a FUNAP, Fundação Nacional de Apoio ao Preso. Então, eles têm lá um mínimo dos mínimos, que às vezes uns guardam e quando saem, pelo menos, tem alguma coisa. E, na realidade, não deveria, sim, prevalecer sem qualquer auxílio do órgão previdenciário, ou ainda se entende como negativo, de certo. Auxílio reclusão é caráter positivo, aí você defende. Auxílio reclusão, caráter negativo, aí você discorda e vai dizer por quê. E com isso você faz um juízo de valor, agora que você conhece quais são os critérios para que seja concedido. E como disse o nosso amigo Reginaldo, falou, professora, é bem difícil ter esse tipo de benefício. Claro, é difícil mesmo, porque, a maioria não recolhe, 2, a família desconhece critérios. Então, é evidente que talvez muitos nem saibam que têm direito, né? E também não fecha a porta, não, para esses que só vieram saber depois. O importante é que a pessoa continue presa, e para aqueles que não deram entrada lá nos 90 dias, tem a hora que der entrada, vai começar a pagar a partir do momento que der entrada. Tem pessoa que fala, não vou pedir porque é provisório, porque está na preventiva, e aí depois vem a condenação. Então agora eu vou pedir, porque até então a gente se virou com o que tinha. E é bem isso que vai. É a Lei 13.846/19. E depois a Emenda Constitucional 103, né, de 19 também. 19 foi um ano de produção de leis. Aliás, nós estamos com muita produção de leis, agora só parou por causa da pandemia, senão já estava com reforma tributária aí já caminhando na frente, né? Bom, então, pessoal, é isso, né? Se cuidem aí, que a questão em Guarulhos realmente não está boa. Não sei o número de óbitos, vocês sabem o número de óbitos aí na cidade?